Boa tarde, pessoal. Então, nós estamos aqui em mais uma live do ITJ. Hoje recebemos o professor Fernando Salles. O professor Fernando Salles vai tratar de um assunto extremamente importante, que é a desconsideração da personalidade jurídica. A gente está aguardando ele entrar para que a gente possa iniciar. Oi, Fernando, tudo bem? Tudo bom, Thaís? Tudo bem, graças a Deus. Então, a gente vai ter um bate-papo hoje com um tema extremamente importante. Importante porque, às vezes, as pessoas elas têm uma empresa e elas acham que o fato da dívida ser da empresa não vai atingir o patrimônio pessoal. E vice-versa. Às vezes, a pessoa tem patrimônio, tem dívida pessoal e acha que não vai atingir o patrimônio da empresa, né? Então, é disso que a gente vai estar falando hoje. Então, é algo muito importante, em especial, né, gente? Se a gente for ver, nesse último ano, nós batemos o recorde de abertura de empresas, né? Seja na qualidade de empresário individual, na MEI, né? Então, seja a questão das pequenas empresas, o empreendedorismo está batendo a porta, até porque o brasileiro tem que se virar, né? E isso acaba se tornando cada vez mais importante, porque às vezes a gente acha assim, eu tenho uma empresa, e essa empresa, tenho débito dessa empresa, mas passei a minha vida inteira lá construir a minha casa, a casa onde eu moro, tal, isso pode ter reflexo, não pode ter reflexo, isso vai atingir, não vai atingir. Então, essa situação é muito importante e bate na porta de todos esses brasileiros aí que hoje, por mais que a pessoa fale, eu só tenho uma MEI, mas é empresário, né? Então, tá aí nesse risco e é disso que o Fernando vai falar. Antes de eu dar a palavra para o Fernando, eu quero apresentar o Fernando. Até, aliás, a gente está começando a live um pouquinho mais cedo, né? Para que a gente tenha mais tempinho, um tempinho a mais para poder bater papo. Gente, falar do currículo do Fernando é assim, né? Eu ficaria pelo menos uma hora da live, a gente estaria aqui falando sobre o currículo do Fernando. Mas o Fernando Augusto de Vita Borges de Sales, aliás, gente, só de falar o sobrenome, né, Fernando? Tá? Ele é professor de Direito Processual Civil, Empresarial e de Direito do Consumidor, advogado, mestre em Direito, pós-graduado em Direito Civil, em Direito do Trabalho, em Direito do Consumidor, professor da Universidade da Unip, da Faculdade de São Bernardo e de vários cursos preparatórios para concursos e exame da ordem, professor convidado da ESA e cursos de pós-graduação e palestrante, meu colega palestrante da UAB São Paulo. Fernando, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Thaís. Olha, uma honra, um prazer estar aqui com você nessa live, viu? Muito feliz, muito contente. E olha, gente, é muito interessante porque eu não conheço o Fernando pessoalmente. Diga-se de passagem, eu acho que a pandemia tem um lado positivo, porque eu venho conhecendo pessoas pela internet e fazendo amigos que eu nunca tive contato pessoalmente, né? Aliás, nós tivemos uma live na semana passada com o Diego dá aula no Instituto, já participei de vários eventos com ele, até mencionei, acho que isso na live, e eu não conheço o Diego pessoalmente, olha que loucura, né? Amanhã o Diego vai dar mais um curso, vai dar uma oficina, a oficina do motorista, uma parceria do ITJ com o Sindipesa, e já deixo aqui o meu convite para o professor Fernando vir dar aula também no ITJ, para a gente tomar conhecimento, trazer mais informação para as pessoas, porque é disso que a gente está precisando. Fernando, Sim. seja bem-vindo. Muito obrigado. Olha, eu falei, é muito bacana, e o que você falou é verdade. A gente acabou ficando trancado e com isso a gente começou a explorar esse universo das redes sociais e foi encontrando as pessoas, né? Isso a pandemia trouxe, se alguma coisa ela trouxe de bom foi isso, né? A gente acabou através das redes sociais se aproximando
das pessoas, né? Mas eu espero que passe logo para que a gente possa se encontrar pessoalmente, porque também não, só no vídeo não dá, né? Eu também acho, para abraçar, bem memorar. É, exatamente, porque ó, é muito legal isso, mas é melhor do outro jeito, né? Da moda antiga. É, mas a gente vai fazendo o que dá, né? Então é assim, a gente faz assim. Mas A olha, gente muito tem que ir bacana se estar aqui, muito adequando, né? obrigado. Isso é, não sabemos mesmo, né? O que vai acontecer daqui para frente é uma interrogação bem grande, né? Mas nós somos guerreiros, a gente sobrevive. Pois é. Fernando, você sabe que lá há muitos anos atrás, ainda na época do Código Civil de 16, não vou falar a idade, né? Não, 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 não. Então, eu estudei quando eu estava na faculdade lá, com o Código Civil de 16, né? Ainda se falava muito da questão o que do pacta sunt servanda, né? Sim, Então, aquilo que foi acordado é aquilo que é válido, independente de abusividade ou não, né? E aí houve essa construção da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, depois da desconsideração da personalidade jurídica inversa. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que isso aconteceu, como é que surgiu, quais as consequências, enfim. então, eu vou te dizer que esse assunto, para mim, ele é apaixonante, eu adoro, né? Esse assunto da desconsideração é uma coisa que eu venho estudando há muito tempo, né? Desde que eu comecei a fazer minhas especializações, minhas pós, sempre batendo nesse assunto, que é um assunto que para mim é muito, muito querido. Tanto é que, deixa eu fazer um comercial, eu lancei um livro sobre isso, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Desconsideração da personalidade jurídica, né? Esse livro eu lancei o ano passado e ele esgotou, foi, graças a Deus, agora sai a segunda edição, se Deus quiser, nesse ano agora. Ó, que legal! E a gente encontra onde para comprar? Então, ele está em todas as lojas, né? Hoje em dia é pela internet, né? Todas as lojas online aí, Submarino, enfim. Loja física praticamente não tem mais, né? Pois é, Infelizmente. né? Com as livrarias fechando, né? Pois é. Era o único motivo que me fazia ir no shopping center. Agora não. Para me arrastar para um shopping agora é difícil, né? Mas então, e aí é um assunto que eu gosto muito. Eu acho que é um assunto que todo advogado precisa estar inteirado, porque vai de uma maneira ou outra impactar os processos de todo mundo, né? Essa questão da desconsideração, ela vai caminhar junto, principalmente com a defesa do consumidor. Não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Então, assim, falando do... Bom, não vamos falar a idade, né? Está proibido. Mas Essa, falando do... essa parte, eu aprendi com um amigo que já fez algumas lives comigo, com o professor Rossini, que ele falou assim, jovem há mais tempo. Eu gostei desse Isso. negócio de jovem. A gente que A é gente é jovem jovem há mais tempo. Aqui a gente tem o pessoal da Jovem Advocacia, da Comissão da Jovem Advocacia, né? A minha subseção é São Caetano, eu sou de São Caetano do Sul. E aqui tem um pessoal muito atuante da Jovem Advocacia e eu me enfio lá, né? Na Jovem Advocacia eu falo para eles que eu sou jovem há mais tempo, é exatamente isso. Eu sou jovem há mais tempo. Mas falando do Código de 16, o Código 16, 1916, na verdade, esse código ele é do século XIX, né? Ele começou no século XIX, levou mais de 10 anos para ser aprovado e chegou lá em 1916 por acaso. Mas ele tem uma estrutura, claro, ainda com ecos da Revolução Francesa, né? Então, aquela história do Estado mínimo, do Estado liberal, toda aquela questão, inclusive, do Pacta Sunt Servanda, que você lembrou bem. Mas o mundo mudou muito de 16 para cá, né? O século XX foi um século de transformação. E essas transformações vão impactar o direito de alguma forma. Então, tudo que a gente viu acontecer no século XX fez transformar o direito. Tanto é que qual foi o principal fenômeno que surgiu da metade do século XX para frente? O consumismo, né? E aí, com o consumismo, você teve uma outra figura, o consumidor. E esse consumidor precisava ser protegido de alguma maneira. Por quê? Porque ele era importante na cadeia, no ciclo do dinheiro, né? Então, o direito ele vai mudar a partir daí. Ele vai mudar completamente no momento em que as relações jurídicas elas se estabelecem a partir de uma relação de consumo.
E isso a partir daí o Código Civil ficou obsoleto, né? A partir desse momento, o Código Civil 16 era uma peça de museu. Realmente, tanto é que ele vem a ser mudado, né, depois, porque não dava mais para trabalhar com aquele código. O que acontece? Já tinha Do tanta lado... emenda, né? Tinha Então, tanta modificação que ele era um recorte, na verdade. Era um recorte mesmo. E tinha coisa, por exemplo, que não dava para você pensar no Pacta Sunt Servanda original numa relação de consumo, né? Exatamente porque o Pacta Sunt Servanda original pressupõe que as partes são iguais, que existe uma igualdade entre as partes contratantes, coisa que numa relação de consumo não tem, né? O consumidor, coitado, ele está sempre à mercê do fornecedor. Então, o próprio conceito de pacta sunt servanda hoje é outro, né? Não é aquele o contrato faz lei entre as partes, ele é inflexível, você assinou, tem que cumprir, né? O pacta sunt servanda hoje diz, olha, os contratos têm que ser cumpridos, mas desde que se atenda à função social do contrato, né? É outra história. Aí a gente vai pegar essa questão da pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica, ela é uma criação da lei, né? Exatamente para quê? Para possibilitar que as relações negociais se estabeleçam de uma maneira mais fácil, né? Imagina você ter que pegar o sócio da General Motors para ficar assinando carteira de trabalho de cada empregado, né? Você pega o presidente do Bradesco para ficar assinando... Não, né? Então você tem a pessoa jurídica, que é uma criação que resolve tudo isso. A pessoa jurídica, a partir da sua criação, ela ganha vida, né? Exatamente para isso, para ela poder fazer negócios. É daí que a gente vem, a pessoa jurídica, o Código Civil diz isso, né? A pessoa jurídica começa a sua existência a partir do registro, no órgão próprio. Registrou, ela tem vida. Olha só, gente, é assim. Tem um monte de gente, isso é importante para o professor observar, que acha assim, ah, não, eu tenho um negocinho, sei lá, tem um barzinho. Vamos imaginar que você tem um bar, né? Lá na frente da sua casa. Aí o bar chama, dá o nome aí, Fernando, pro bar. Busca Vida. Então, Busca Vida é uma praia lá em Salvador. Tem lá o bar Busca Vida. E você faz propaganda do Busca Vida, vai lá nas redes sociais, o Busca Vida, ele tem sempre gente, está sempre lotado, apesar que agora em época de pandemia a gente tem que tomar cuidado. Mas está lá, sempre movimentado e tal. Acontece, mas você fez até um contratinho, tal, mas não registrou. Isso quer dizer o quê? Não existe pessoa jurídica. Não. Então, o professor observou bem que para ter pessoa jurídica, uma empresa, por exemplo, que é uma espécie de pessoa jurídica, você precisa do registro. Tem que ter lá o númerozinho do CNPJ, né? Que é o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, para ser considerada uma pessoa jurídica, uma empresa, por exemplo, né? É isso, professor? Exatamente. Assim, é diferente da pessoa natural, né? Nós somos pessoas naturais, a pessoa biológica, né? Que tem a sua existência a partir do nascimento, né? Qualquer pessoa que nasce já é uma pessoa. Não precisa registrar no registro civil, dar nome. Ela é uma pessoa, né? A pessoa jurídica, não. A pessoa jurídica só existe a partir do momento que ela é registrada. Antes disso, não existe a pessoa jurídica. E aquele negócio que a pessoa tem é ele mesmo, não é uma pessoa jurídica, né? Ele não registrou, ele tem ali uma atividade sem personalidade jurídica, né? E aí o que acontece? Uma coisa importante. Por que é importante essa questão da personalidade jurídica, né? Do registro? Porque a partir do momento que você registra o seu negócio lá, a sua empresa, e ela se torna uma pessoa jurídica, ocorre dois fenômenos. O primeiro é o da separação, né? O Código Civil, ele diz, a pessoa jurídica não se confunde com as pessoas dos seus sócios, né? Então, a partir do momento que você registra a pessoa jurídica, ela ganha vida própria e essa vida ela é independente e distinta da vida dos sócios dessa pessoa jurídica, não se confunde. Essa questão é importante. Ou seja, tem as suas próprias contas, tem os seus funcionários, né? Tem o seu nome. Tem o estabelecimento, tem o seu nome, né?
e o seu patrimônio, que é o mais importante. Que a gente não pode esquecer, o patrimônio da pessoa jurídica pertence à pessoa jurídica. O lucro da pessoa jurídica pertence à pessoa jurídica, não ao sócio. O dinheiro que a pessoa jurídica ganha pertence à pessoa jurídica, não ao sócio. O sócio tem direito a uma participação. Né? Lá no fim do ano vai apurar o que deu de lucro e vai dar uma parte para o sócio. Ou então, se o sócio trabalha, ele vai ter uma retirada mensal, aquilo que a gente chama de prolabore. Né? Mas o sócio não pode pegar o dinheiro da pessoa jurídica e enfiar no bolso. Está errado, porque o dinheiro da pessoa jurídica pertence à pessoa jurídica, por causa disso. Né? Então, há uma separação natural. É bom frisar uma coisa. Essa regra da separação existia no Código de 16. Era o artigo 20. Ele dizia, a pessoa da sociedade ou da pessoa jurídica não se confunde com o seu sócio. No novo Código Civil, a gente já entrega a idade, viu? É o novo. E, o erro. O novo que tem quase 20 anos, que vem completa 20 anos. Pois é, né? Pois é. Eu falo novo Código Civil e tem aluno que nem era nascido nessa época, né? Então, me perdoe. Você sabe, Fernando, falando nisso, hoje eu fiz uma entrevista com uma estagiária, e aí eu falando para ela, né, o tempo que eu era advogada, aí ela, eu nem tinha nascido quando você começou a advogar. Pois é. A pessoa fala, eu nasci em 2005. Eu falo, mentira, ninguém nasceu em 2005. Não existe isso. Como nasceu em 2005? É verdade. E aí, então, quer dizer que lá no Código Civil de 2016 já te apontava essa questão da individualização. Essa regra vem, né? Na verdade, era a regra desde sempre, a ideia da separação. O Código de 2005 não repetiu de 2005, não, 2003. 2002, ele não entrou em vigor em 2003. Ele não repetiu essa regra. Né? Então, não havia um correspondente desse artigo no Código Civil atual. Né? O que levou muita gente a dizer, essa regra não existe mais. Outros diziam, não, ela existe, mas ela está implícita, enfim. Agora, no fim do ano, enfim, 2019, uma lei que foi chamada de Lei da Liberdade Econômica, ela ressuscitou essa regra. E ela estabeleceu o artigo 49A do Código Civil, dizendo que a pessoa jurídica tem existência distinta dos seus sócios. Né? Para reforçar essa ideia, que não se confunde a pessoa do sócio com a pessoa da sociedade. O que acontece? Nós vamos ter, e isso é um fato, você lembrou bem, né, da abertura das empresas, da quantidade de abertura de empresas, e o Brasil é um país que abre muita empresa e não fecha, né? É o país que menos fecha empresa. Abre muito, qualquer um abre uma empresa e larga lá, né? Não deu certo, larga lá. Pior, né? Não, acho que não tem obrigação, não tem obrigação de declarar, fazer declarações, vira não sabe o problema forfé, que vai dar depois. É isso mesmo. Aí, não, e às vezes abre empresa, nem lembra que está aberto, só vai se ligar quando é mandado embora, aí não consegue receber o seguro-desemprego. É empresário, né? Você é empresário. Então. Aí ele vai lembrar, puxa, olha, tá vendo? Mas é isso, é um problema. E aí o que acontece? Dessas empresas que são abertas, olha que interessante. Quando eu estava escrevendo esse livro, eu fiz essa pesquisa. Nas juntas comerciais do Brasil inteiro, 99,5% de todas as empresas registradas são do tipo limitado. É 99,5%. É um número quase absoluto. Né? Esse 0,5% que sobrou aí é para as pessoas, para a sociedade anônima e cooperativa. Veja que absurdo. Né? 99,5% de todas as sociedades registradas no Brasil são sociedades limitadas. 0,5% é sociedade anônima e cooperativa. Então, o que acontece? Veja, isso só para ver que a gente só tem dois tipos de sociedade. Né? Quando a gente estuda e quando a gente ensina isso na faculdade,
A gente faz os alunos aprender um monte de tipo de sociedade. Sociedade em nome coletivo, sociedade comandita simples, sociedade comandita por ações, né? Eu falo para os alunos, vocês vão decorar, vão aprender, nunca vão usar na vida. Nunca, nunca. Esses tipos de sociedade só tem uma função, que é cair no exame da ordem. Não, e agora a gente tem a sociedade individual, que é sociedade com você mesmo. É a sociedade com você mesmo, né? Então, você veja, mas por que isso? Isso tem uma razão de ser, né? Porque essa sociedade limitada, ela oferece para os sócios a limitação da responsabilidade. Por isso que eu quero ser sócio de uma sociedade limitada e não quero ser sócio de uma sociedade em nome coletivo, onde o sócio tem responsabilidade total e ilimitada, né? Então, essa limitação, ela trouxe uma sensação de segurança para quem quer ser empresário, né? E ela é positiva, né? Eu falo, todo país precisa ter uma regra de limitação de responsabilidade, porque senão você basta um investidor do mercado, né? Ele não vai ser empresário. Então, você tem uma regra que limita a responsabilidade. Então, desde sempre a gente tem essa ideia. Olha, se a maioria não, se todas as sociedades que existem no Brasil são de responsabilidade limitada, né? Então, é importante essa regra de que a sociedade não se confunde com o sócio. Porque, como você lembrou, você falou, a sociedade tem patrimônio, dinheiro, ela também tem obrigações. E quem é que vai honrar as obrigações da sociedade? A própria sociedade, que é uma pessoa jurídica, né? Assim como ela tem patrimônio, ela tem responsabilidade pelas obrigações. E aí vem o segundo item, que eu falei do primeiro da separação, o segundo é da autonomia patrimonial. A personificação é importante porque dá à pessoa jurídica a autonomia patrimonial. Ela tem o seu próprio dinheiro, o seu próprio patrimônio, mas ela tem também a sua própria responsabilidade. Ela tem que cumprir as obrigações com o seu próprio patrimônio. E essas obrigações, a princípio, não passam para os sócios. Ou seja, se a pessoa jurídica contrair obrigações, ela, pessoa jurídica, tem que pagar essas obrigações com o seu próprio patrimônio. E se ela não conseguir pagar, azar do credor. Essa é a regra. Né? Então, a regra é o seguinte: a pessoa jurídica fez dívida, ela paga por essa dívida. Ela assumiu uma obrigação, ela que tem que cumprir essa obrigação, certo? Exatamente isso. Tudo é estruturado em cima disso. Então, mas aí a gente vai pensar o seguinte: então, parece que é simples, né? Então, você assumiu uma obrigação, cumpre a obrigação. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam desse jeito, né? Exatamente. O professor, ele atentou para a questão do Código de Defesa do Consumidor, que é importante, ele vai trazer mais informação a respeito disso. Mas você sabe, Fernando, teve há um tempo atrás, eu fui procurado por uma moça, que ela e o marido tinham comprado um conjunto comercial. E esse conjunto comercial, olha só, comprou um conjunto comercial de uma pessoa física. E quando você vai comprar imóvel, o que você faz? Pega todas as certidões daquela pessoa física. Acontece que eles não sabiam que essa pessoa era empresária, porque ela era enfermeira, se eu não me engano, mas ela tinha uma empresa. Então, ela se declarou enfermeira. O que aconteceu? Esse imóvel foi penhorado e estava indo para leilão na Justiça do Trabalho por causa dessa empresa que ela era sócia. Então, é prova que, assim, a gente está falando que esse tema é importante com relação à parte civil, com contratos, obrigações contratuais, com relação ao direito do consumidor, ao direito trabalhista, ao direito tributário. Então, a desconsideração da personalidade jurídica vai atingir todas as áreas do direito, certo, professor? Todas as áreas. Não tem como você ficar fora disso, porque todo negócio que faz hoje envolve uma pessoa jurídica, né?
E às vezes envolve sem você estar sabendo, que nem essa sua cliente, né, que te procurou. Ela fez um negócio com uma pessoa física, mas que estava envolvida com uma pessoa jurídica. E isso aconteceu muito. Eu tive muitos casos desses na Justiça do Trabalho, e há uns 15, 20 anos atrás, perdíamos todos. A Justiça do Trabalho não queria nem saber. Agora, depois de um tempo, o TST acabou pondo os pingos nos is, né? E falando, não, veja bem, não é bem assim, né? A A pessoa pessoa que está de comprou boa o fé, imóvel, né? né? Então, mas muita gente perdeu o imóvel no seu trabalho dessa forma. Muita gente perdeu. Porque não quer nem saber. TRT aqui de São Paulo não quer nem saber. Penhorava, desconsiderava, comprou, não quer nem saber se é de boa fé, de má fé, e perdia mesmo. Então, a coisa é muito séria, né? É muito séria. E aí, o que acontece? Veja, lá atrás, nos antigamente, quando as empresas começaram a surgir, quando o direito comercial começou né, a ganhar status, todo isso que eu falei é a regra, né? Só que o que acontece? O ser humano é malandro, né? Esse é um traço característico da humanidade. Tem muita gente malandra que pega a coisa que foi pensada para o bem e transforma para o mal, né? Quer tirar vantagem disso. E aí alguém descobriu o seguinte, falou, olha, se a pessoa a jurídica não se confunde com a pessoa dos sócios, então eu vou desviar todo o patrimônio da pessoa jurídica, jogar para o sócio, deixar para a pessoa jurídica sem nada, e ela não vai pagar suas dívidas. E isso aconteceu. Muita gente utilizou a pessoa jurídica como uma forma de fraudar os credores. Então, olha aí, só, você imagina, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem o lado das pessoas que agem certo, né? E que às vezes até pelo desconhecimento acaba sendo prejudicado, como o professor falou que durante muitos anos, e existem ainda até exceções, embora tenha a decisão do TST e tal, ainda tem juiz que persiste nessa situação. Você tem um outro lado também, né, de usarem a empresa como um mecanismo para sabotagem, né, para desvio de dinheiro, né? para tudo, é verdade. E aí o que acontece? Você sabe assim, o caso interessante, o primeiro caso que aconteceu foi na Inglaterra, século XVIII para o século XIX, um cidadão que tinha uma empresa, que vamos colocar em termos de hoje, uma empresa individual, né? E o empresário individual ele tem responsabilidade ilimitada, ele responde com o patrimônio dele pelas obrigações da empresa. Esse cidadão, chamava Salomão, ele tinha lá uma empresa na Inglaterra e estava endividado. O que ele fez? Ele pegou os irmãos dele, ele era empresário individual, pegou os irmãos dele e transformou numa sociedade. E aí ele se blindou com essa sociedade. Depois de um tempo, ele pegou todo o capital e saiu da sociedade, deixou a sociedade sem nada. E a sociedade quebrou e não tinha dinheiro para pagar os credores. O administrador, vamos chamar de administrador, que usando os termos de hoje, né, que o juiz nomeou para cuidar da falência, chegou e viu essa situação. Falou, o malandro aqui era uma empresa individual, montou uma sociedade, desviou todo o patrimônio e deixou ela quebrar. E ele pediu para o juiz, então, que, diante daquele quadro que se apresentava fraudulento, que o juiz, então, impusesse a responsabilidade para o sócio que se retirou, né? Foi a primeira vez na história que alguém pensou no que poderia ser uma desconsideração da personalidade jurídica, né? E passando por cima da lei. O juiz, em primeiro grau, falou, ok, tá certo, houve fraude mesmo, né? Vai pagar. Só que aí o cidadão recorreu ao tribunal deles lá, na Câmara dos Lordes lá, que falou que não podia, porque a lei era essa e não podia burlar a lei. Não deu certo, mas deu a ideia, né? Aí essa ideia, um alemão, alguns anos depois, chamado Rolf Serig, ele pegou esse caso da Inglaterra e transformou num estudo. E foi ele que sintetizou a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica, né? Dizendo que, em certas situações, o juiz poderia, então, não considerar a personalidade jurídica daquela empresa. Para quê? Para atingir o sócio que estava escondido por trás dela, né? Então, foi daí que surgiu a ideia da teoria da desconsideração, isso nós estamos falando do século XIX, né?
Veja que faz bastante tempo, isso, século XIX. Começou a Pelo menos surgir dessa época a gente não é. Não, não, não. Não, eu tô fora. Ai, então, olha só, a gente tem essa situação, né, de regularidade, enfim, daquelas empresas até Sebrae vem falando, tem uma propaganda, inclusive, do Sebrae falando, porque acho que é uma arquiteta, se não me engano, ela cresceu tal, e ela aprendeu que ela tem que separar as contas, as suas contas pessoais das contas da sua empresa, né? É, essa confusão que a maior parte, considerando que a maior parte das empresas são pequenas e microempresas no país, Sim. essa confusão de colocar, girar dinheiro da pessoa física no nome da pessoa jurídica, ou pagar conta de um com conta de outro, isso é comum, professor? Muito, muito. E essa é a razão da maior parte dos problemas que a empresa enfrenta, né? Você não pode misturar os caixas, né? A pessoa jurídica, a empresa tem que ter um caixa próprio. E não pode se confundir com o caixa do sócio. Por quê? Porque aí você vai ter, você não sabe onde começa um e termina o outro, né? Essa confusão patrimonial, ela é um dos principais motivos da desconsideração da personalidade jurídica. E muitas vezes eu falo o seguinte: o empresário brasileiro, muitas vezes, ele está quebrado na empresa, mas está andando de jet ski lá na praia, está andando de barcão, né? Quer dizer, a empresa quebrada, a pessoa Ainda ainda posta posta nas redes bonita. sociais, né? Então, veja, na verdade, o empresário tem que ser o contrário, né? Ele tem que garantir que a empresa tenha dinheiro e ele esteja passando dificuldade, né? Porque, veja, ele tem que alimentar a empresa dele, não vice-versa. Mas aqui no Brasil a gente tem um caminho inverso, infelizmente, né? Muitos empresários se aproveitam da empresa, sugam da empresa tudo, né? E quando você tira dinheiro da empresa, você não só está desviando o dinheiro que é dela, a empresa, mas também você está tirando o dinheiro para ela se reestruturar e se renovar, né? Se você só tira o dinheiro, a empresa vai se deteriorando de alguma maneira, né? Você já foi numa padaria e o vidro de exposição está colado com fita adesiva, né? Eu já peguei várias, né? Então, espera um pouquinho. Cadê o dinheiro que tinha que trocar aquele vidro? E não colocar fita adesiva, né? Então, é essa a questão. O dinheiro tem que ser para reinvestir no negócio e não para o empresário tirar e pôr no bolso. Isso Aí não tinha que pode. pagar a conta de água lá de casa, como é que fica? Mas, né? Primeiro a empresa. Primeiro a empresa. Isso é muito importante, porque essa questão da economia, enfim, de ter retirada, né? Porque o sócio ele pode ter retirada, não pode, professor? Se ele trabalhar. Então, se Se ele trabalhar, ele ele pode ter retirada lá, o tal do Prolabore, né? colabora. Ele tem o direito, mas Prolabore é para trabalhar, porque trabalha. é, Então, é importante, assim, se você tem o Prolabore, vai ter aquele dinheirinho lá, é um salário mínimo, 2 salários mínimos, enfim, que te pertence, não mais que isso, não mais né? que isso. É até interessante também, ainda se fala bastante, né, na questão da blindagem patrimonial, que o professor falou, em especial quando você fala de sucessão, né? Então, aquelas questão das holdings familiares, Uhum. até isso o legislador também está vendo, está lá de olho, Claro. né? Existem alguns projetos de lei por causa de tributação disso, né? Sim. Exatamente porque também pode ocasionar um desvio, né? Mas a grande preocupação é essa, né? Tudo gira em torno de você se preocupar com para onde vai esse dinheiro, e isso vai gerar impacto tributário, não é? E os credores, né? Você tem que ter uma preocupação com os credores. Então, assim, essas manobras todas que a gente sabe que são feitas, elas estão na mira do governo, né? O governo está mirando nisso, o legislador está mirando nisso. Ele vai apertando o cerco, não é? Então, cada lei nova que vai aparecendo
de alguma maneira, entra na questão da desconsideração. Agora, vou te dizer, anteontem, entrou em vigor a chamada nova lei de falência, né? A lei 14.112. Ela mudou aí praticamente metade da lei de falência. E um dos artigos trata exatamente da desconsideração da personalidade jurídica no processo de falência. Então, veja, a preocupação ela chega em todos os níveis, né? Então, você já tem lá na reforma trabalhista, a CLT foi reformada, incluíram um artigo lá para falar da desconsideração da personalidade jurídica. Então, veja, ninguém está ficando de fora, eles estão pegando, o cerco vai fechando, né? Não, até porque quebra, é o que você falou, quebra empresa, mas está lá indo para as Ilhas Maldivas, exatamente, né? Então, e ainda aposta. Então, isso é importante, ser o contrário, né? Porque às vezes quebra a empresa, né? E eu falo, é claro que por trás de empresas você tem famílias, né? Muitas. Inclusive dos funcionários, do próprio sócio também, né? Mas você tem toda uma estrutura que depende da vida daquela empresa, né? Então, é algo que ela realmente tem que ter um planejamento e ser saudável para não chegar nesse ponto, né? E aí, quando a gente fala de desconsideração da personalidade jurídica, então, o professor ensinou que para ser considerado uma pessoa jurídica, tem que ter registro. E com esse registro, essa pessoa acaba tendo a sua própria personalidade, certo? Essa questão de responder pelos seus atos, né? Perfeito. Pelos seus direitos e suas obrigações. Perfeito, é exatamente isso. Aí, veja, a pessoa jurídica nasceu a partir do registro. Ela é uma pessoa, então ela tem personalidade jurídica, significa ela tem personalidade própria. O que é a desconsideração? Aí a gente vai entrar nesse ponto, né? Porque para a gente saber o que é a desconsideração, a gente tinha que saber o que era a personificação, né, da personalidade jurídica. Desconsiderar a personalidade jurídica, então, é o que exatamente? É não levar em consideração. Desconsiderar é não considerar, né? Não é, veja aí, uma coisa que sempre eu chamo a atenção. A desconsideração da personalidade jurídica não é a extinção da pessoa jurídica. Ninguém vai extinguir a pessoa jurídica. Ninguém vai acabar com a pessoa jurídica. A gente só não vai, para aquele determinado processo, considerar que existe uma pessoa jurídica. A gente vai desconsiderar o efeito da separação e da autonomia patrimonial. E aí, com essa desconsideração, a gente passa essa responsabilização para os sócios, aqueles que estão por trás da pessoa jurídica. Essa foi a ideia, né, que surgiu a teoria da desconsideração. Então, desconsiderar era simplesmente não levar em consideração momentaneamente os efeitos da personalidade jurídica. O juiz, então, ele desconsidera, pega e... Para a gente falar, eu vou só citar alguns, tá, gente? Porque tem bastante gente assistindo, isso é muito legal, graças a essa pessoa maravilhosa aqui que está explicando para a gente com riqueza de detalhes. Então, a Ana Paula, a Heloísa, o Michel, a Elizabeth, o Adi, o Mioto, o professor Mioto, saudade de você, o Ronaldo, a Ariane, a Vitória Krupsa, lá da Áustria, viu, Fernando? Olha, que legal. A Kelly, que está sempre presente nas nossas lives, a Jocélia Gonzalez, a Alexandrina, diretora jurídica do Banco do Brasil, José Roberto Gonçalves, o Carlos Cavadas, o José Henrique Lobo, e por aí vai, todo mundo aqui prestigiando o nosso professor e sabendo um pouquinho mais, porque, como eu falei, boa parte dos brasileiros são empresários e às vezes nem sabe que é empresário. E sendo assim, ou seja, como sócio de pessoa jurídica, pode estar envolvido nisso que o professor vai falar do porquê. Então, ele disse que tem lá a personalidade jurídica, a empresa responde pelos seus direitos e obrigações, mas existem exceções. Não é isso? Exatamente. O que é isso, professor? Então, o que é essa desconsideração da personalidade jurídica? Então, assim, a ideia da desconsideração é exatamente essa que eu estava falando agora. É naquele momento, ou seja, naquele processo, o juiz não levar em consideração que existe essa personalidade jurídica
e atribuir a responsabilidade pelas obrigações diretamente ao sócio. Tá? Então, afasta a pessoa jurídica, vê quem são os sócios que estão por trás dela e fala, vocês é que vão pagar essa conta. Isso é a desconsideração. Agora, veja, não é de qualquer jeito. Tá? Esse é o ponto principal. Não é de qualquer jeito. Precisa ter um motivo. Né? Então, não é assim, ó, a empresa não pagou, o sócio vai pagar automaticamente. Não. Aí a gente vai ter que colocar aí pingos nos is, né? Vamos dizer assim. Porque o que acontece? Você vai se deparar com duas realidades agora. A gente vai chamar de teoria maior e teoria menor da desconsideração. Tá? Quando aquele alemão criou a teoria dele, na teoria dele só existia duas razões para você desconsiderar a personalidade jurídica. Que seria a fraude, o abuso ou a confusão patrimonial. Ou seja, você tem que ter um motivo. Né? Não é só não pagou, tem que ter um motivo. Qual é o motivo? Confusão patrimonial. É isso que a gente está falando até agora. O empresário que pega, passa lá na empresa no fim do dia, bota o dinheiro no bolso e cai na noitada. Isso é confusão patrimonial. Vai para a gandaia com vai dinheiro gandaia, torrar o dinheiro. Cartão da empresa. Você sabe que eu tinha um conhecido que fez... O conhecido era um advogado meu. Ele conseguiu uma reintegração de posse numa padaria. O cidadão vendeu a padaria e não pagaram para ele. E ele conseguiu, então, reintegrar o ex-dono na posse. Só que o ex-dono não queria mais a padaria. Ele falou, fica para você que eu não quero mais. Eu já vendi. Né? E deu para o advogado. E o advogado fez o quê? Ele não podia tocar, deu para o cunhado. Falou, toma conta aí, cunhado. Né? Padaria maldita, ninguém quer. Maldita, ninguém queria. E o cunhado fazia o quê, esse cunhado? Ele só passava no fim do dia, via o dinheiro, quanto tinha no caixa, pegava aquele dinheiro, põe no bolso e, caía no mundo. Pegava a padaria, entra dinheiro o dia inteiro, né? Ele chegava no fim do dia, aquele montão de dinheiro, punha no bolso e ia gastar tudo por aí. Ou seja, no fim do mês, não tinha dinheiro para pagar as contas. Em 2 meses pediram a falência da padaria, a padaria foi para falência. Isso é confusão patrimonial, né? Falando numa linguagem bem chula. Isso é confusão patrimonial. Mas tem diversos tipos de confusão patrimonial, né? É quando se confunde realmente o caixa da empresa com o caixa do sócio. Isso é um motivo. O outro motivo é o abuso, né? O abuso da personalidade jurídica caracterizado por fraude, né? Então, você age de má fé com a personalidade jurídica. Então, na ideia original da teoria, era assim, né? Você tinha que ter um desses dois motivos para desconsiderar a personalidade jurídica. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma empresa de meia, eu vendo artigos para pet shop, eu posso estar causando uma fraude, um desvio de finalidade. Provavelmente, né? Provavelmente. Pode ser que sim, né? Então, existem diversos fatores, né? Existe aquela situação, antigamente, a gente fala antigamente com a facilidade, né? A gente tem que parar com isso. Olha, eu nunca vi, eu ouvi dizer... Eu concordo com esse negócio, naquele tempo, parece homilia de igreja. Né? Eu vou dizer assim, eu ouvi dizer, né? Alguém mais velho falou. Existia uma prática que chamava de arara, né? Arara era o seguinte, cidadão abriu uma pessoa jurídica, comprava, estocava, tudo a prazo, né? Sumia com essa mercadoria toda e deixava estourar a pessoa jurídica, né? Sumia, simplesmente sumia. Isso era chamado de arara antigamente. Isso era quando existia aí na antiga lei de falência, lá naquele decreto 7661. Então, o que acontece? Isso é um tipo de fraude da pessoa jurídica. E isso autorizaria hoje a desconsideração, né? Para atingir quem estava por trás dessa história. Mas, assim, a ideia básica é que você tinha que ter um motivo relevante para passar por cima da lei. Porque, veja, que fique bem claro, a desconsideração da personalidade jurídica é uma forma de você passar por cima da lei. Porque a lei garante essa separação, essa autonomia. Então, nós estamos passando por cima da lei para poder atingir o sócio. Então, você teria que ter um... Precisaria ter situações específicas, devidamente provadas, né? Para haver essa desconsideração da personalidade jurídica.
Perfeito, é exatamente isso, né? Porque, claro, estou dizendo, olha, é uma situação de exceção, é excepcional. Então, a gente tem que ter muito, né? Aí, o que acontece? Para nós, essa teoria chegou nos anos 60. Quem trouxe para cá foi o Rubens Requião. O Rubens Requião aqui é o papa de todos nós. Papa do direito comercial, né? Nós, da nossa geração, tudo estudou pelo Rubens Requião, né? A gente teve grandes comercialistas no passado, né? Valdemar Era um livro Ferreira. amarelo, inclusive, eu acho que eu tenho até hoje. Aquele livro amarelo, exatamente, Curso de Direito Comercial, né? E que era o terror de muita gente, porque o direito comercial sempre foi o terror na faculdade, né? Então, e aí o que acontece? Falar o direito marítimo, que é a única parte, acho que, direito do Código Comercial que ainda sobrevive, né? É isso mesmo, né? E era uma coisa muito difícil. Mas o Rubens Requião, ele trouxe para nós, foi ele que introduziu no Brasil a teoria da desconsideração. E ela foi se desenvolvendo ao longo dos tempos. Mas aí, em 1990, veio o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, e aí que eu comecei lá falando da defesa do consumidor, porque ela é importante, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele realmente inovou muito no nosso direito, né? Ele foi um avanço para o direito privado. E, dentre as novidades que o Código de Defesa do Consumidor trouxe, ele trouxe a desconsideração da personalidade jurídica. Vamos dizer assim, ele positivou no nosso ordenamento jurídico a desconsideração da personalidade jurídica, lá no artigo 28. Então, foi a primeira lei no país que fez menção à desconsideração da personalidade jurídica. Foi o artigo 28. Se você pega o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece lá, além dessas duas razões, desses dois motivos clássicos, vários outros, né? Ele fala, além da fraude, além do abuso, além da confusão patrimonial, ele fala em ato ilícito, ele fala em falência, ele fala em encerramento de atividade por má administração, ele põe um monte de outras possibilidades. Então, ele amplia o leque da desconsideração no artigo 28. Né? Ele sai daqueles dois motivos clássicos e ele abre um leque grande. Por quê? Porque a defesa do consumidor tem que ser a mais ampla possível, é o que diz a lei. Então, vamos pensar no seguinte, eu peguei e puxei lá a atualização cadastral do CNPJ da empresa. Aí vem escrito lá embaixo, inativa ou irregular. Uhum. Já é suficiente para eu desconsiderar a personalidade jurídica para fins do Código de Defesa do Consumidor? Já é suficiente. Já é suficiente. O encerramento irregular por si só já é motivo. Né? A gente estava falando aqui que um monte de empresa abre e não fecha, né? O simples fato da pessoa não fechar a empresa já dá motivo para desconsiderar a personalidade jurídica, tá? Porque é o encerramento irregular. Então, você tem um leque grande no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 28. Mas sabe o que é interessante? O artigo 28, ele tem vários parágrafos. E ele tem um parágrafo 5º que é de uma beleza maravilhosa para nós, porque ele diz assim, ó, também será desconsiderada a personalidade jurídica sempre que ela for obstáculo ao ressarcimento do consumidor. Entendeu? É assim, ó. Ou seja, escreveu, não leu, você tem que pagar. Exatamente. Ué, foi condenado, não pagou? O sócio paga. Simples. O que esse parágrafo 5º traz para nós? Traz a chamada teoria menor da desconsideração. A teoria maior é aquela que exige uma razão, um fundamento, que era o abuso ou a confusão. A teoria menor, ela não exige nada. Ela só exige que não tenha havido pagamento. Fornecedor foi condenado, não pagou, desconsidera e vai atrás do sócio. Simples assim. Então, eu falei, Agora me veio uma outra coisa na cabeça, até porque hoje você tem coworking, e aí vamos imaginar o seguinte, não combinei nada com o professor, a pergunta é nada, né? Diga-se de passagem. Aliás, quem assiste as minhas lives, quem participa, sabe que eu nunca combino nada, a gente vai falando. Né? Assim que é o melhor. Vamos
imaginar o seguinte, professor. Eu tenho lá um coworking, certo? Uhum. Então, tenho lá, sei lá, Avenida Washington Luiz 500, por exemplo. Aí lá na Washington Luiz 500, tem o meu escritório, o seu escritório e o escritório do João, certo? Certo. Acontece que nós temos empresas distintas. Então, tem a sua empresa, a minha empresa e a empresa do João. Aí, a empresa do João não paga. E Uhum. todos nós temos a mesma atividade. Tá. É possível que haja probleminha aí nessa questão de a gente estar tudo no mesmo lugar? Então, assim, não dá para a gente dizer se tudo é possível no direito, ainda mais no Brasil, tudo é possível, né? Agora, eu vou dizer assim, claro, desde que a gente tenha se resguardado com documentação adequada, né? Cada um com o seu contrato social, com a sua declaração individual, não sei como seria o caso, mas enfim, cada um estruturado, apesar de estar no mesmo local, no mesmo endereço, mas havendo prova de que são atividades distintas que não se comunicam, é uma chance de se livrar da responsabilidade. Não, Né? olha só, eu levantei essa situação porque hoje em dia cada vez mais as pessoas estão se unindo para poder diminuir custo, né? Claro. Porque é um custo fixo e que às vezes você nem necessariamente precisa, você tem que reduzir, né? Então, Sim. essa questão de locação e tal, a gente vê até com essa questão da pandemia, houve aumento do coworking, desses lugares que você aluga endereço e tal, mas até para isso, a ideia é você consultar um advogado para Sempre. se blindar de problema, porque senão amanhã você está respondendo para uma dívida que nem é sua só por você estar no mesmo endereço, porque Sim. lá no Código de Defesa do Consumidor, ele traz como fornecedor o fornecedor do fornecedor do fornecedor. Mais ou menos assim, Exatamente. né? Então, para você, é muito importante, eu acho, a gente pensar nessa questão de precaução. Amanhã você pode mostrar que, de fato, molho de tomate não é o tomate? Pode. Uhum. A única coisa que isso vai te dar dor de cabeça, você pode ter a conta da empresa bloqueada. Então, é muito mais interessante que você se proteja antes para que isso não venha acontecer. Então, eu acho que em especial nessa questão de coworking e tal, existem algumas coisinhas que a gente às vezes quer diminuir custo e acaba aumentando o grau de problema, né, professor? Nós ainda temos no Brasil um problema que é o endereço. Tudo, muito, principalmente o judiciário, ele vai muito no endereço. A questão dele é o endereço. Né? Então, se você está no mesmo endereço, você é a mesma pessoa. Né? Então, como a gente está passando por esse momento em que a gente cada vez mais divide espaço, é preciso a gente ficar atento com isso. Tá? O empresário que vai dividir espaço com alguém, ele tem que ficar atento com isso. Então, tem que ter documentação em ordem, tem que ter toda, claro, sempre consultar um advogado para fazer isso. Porque senão, o juiz vai olhar qual é o endereço. Qual é o endereço? É o mesmo endereço? Então é a mesma empresa. Né? Ah, não, mas eu sou outra empresa, eu tenho outro CNPJ. Falar, é fraude. Né? Não, mas veja bem, né? Eu sei, olha, vou te dizer, porque eu trabalhei sempre com pequena empresa. Meu nicho de clientes foram pequenas empresas. Padaria, mercadinho, restaurante, açougue, né? Eu me especializei nessa área. E a gente sempre teve um problema do seguinte, porque imagina uma padaria. A padaria é toda estruturada, né? Tem balcão, tudo de alvenaria, para lá. Aí o cidadão fechou a padaria. O dono do prédio lá, que perdeu o aluguel, ele faz o quê? Ele aluga para outra pessoa. Aí a outra pessoa vem e vai fazer o quê ali? Padaria. Pronto, mesmo endereço, sucessão. Né? Então, eu cansei de pegar isso. Fala, escuta, não é a mesma pessoa. Não, tá no mesmo endereço, é sucessor. Né? Então, hoje o problema não é de sucessão. Hoje o problema é o que você está falando. Né? Vai dizer que é o mesmo grupo. Né? É o mesmo grupo de empresas, porque está no mesmo endereço. É a maldição do mesmo endereço. Então, tem que tomar cuidado, sim.
né? A pessoa que vai fazer isso, vai dividir espaço, ela precisa de um advogado para poder ver direitinho como fazer isso aí, para não dar um problema desse tipo, né? Com certeza que isso pode acontecer, né? Então, mas só retomando o que eu estava falando da teoria menor, ela coloca esse ponto, quer dizer, basta que não haja o pagamento para que faça a desconsideração. Está no parágrafo 5º do artigo 28. Aí você vai dizer, então, para que serve o caput do artigo 28? Para nada, né? Eu coloco um monte de situação, e embaixo eu falo, mas também sempre que não pagar, então bastava colocar o parágrafo 5º, que já era o mais que suficiente. Bom, de qualquer forma, o que acontece? A partir do Código de Defesa do Consumidor, a gente passou a conviver com a teoria maior e com a teoria menor. Muito bem. Avanço no tempo até o Código Civil atual. O Código Civil, quando entrou em vigor, em 2003, ele é de 2002, entrou em vigor em 2003, quando ele entrou em vigor, ele trouxe no artigo 50 um dispositivo que era alguma coisa como a desconsideração da personalidade jurídica, né? Ele diz lá que o juiz pode, a requerimento da parte, em determinadas situações, desconsiderar a personalidade jurídica sempre que houver aí. E aí ele vem com as duas situações. Abuso da personalidade jurídica caracterizado por fraude ou confusão patrimonial. Então, o artigo 50 do Código Civil, ele contempla apenas a teoria maior, não a teoria menor. Então, se você vai desconsiderar a personalidade jurídica com base no artigo 50 do Código Civil, saiba que você vai ter que provar que houve fraude. Ou abuso de direito, ou houve a confusão patrimonial. A confusão patrimonial. Essa prova cabe a quem? Ao requerente. Quem alega. Exatamente. Então, veja, pelo Código Civil é muito mais difícil você desconsiderar a personalidade jurídica. Muito mais difícil. Se você é um consumidor, se a gente está num processo que envolve uma relação de consumo, então a gente tem uma chance muito maior de desconsiderar. Porque a gente vai aplicar o parágrafo 5º, a teoria menor. Eu não preciso provar nada, é só dizer, olha, não me pagou, né? A personalidade jurídica está criando um obstáculo ao meu ressarcimento. Então você tem Código Civil com a teoria maior e o Código de Defesa do Consumidor com a teoria menor, né? Então veja, só que eu só posso usar o Código de Defesa do Consumidor para relação de consumo. Para o resto, eu vou ter que me valer do Código Civil, que é muito mais difícil, né? E agora, vou dizer, ficou um pouquinho mais difícil, depois da reforma, a Lei da Liberdade Econômica alterou a redação do artigo 50. E ela tornou um pouquinho mais difícil do que já era a desconsideração com base no Código Civil, por causa dessa ideia da teoria maior, né? Se você pegar, por exemplo, Lei de Crimes Ambientais. A Lei de Crimes Ambientais, no artigo 4º, ela fala da desconsideração da personalidade jurídica, só que ela diz lá, a personalidade jurídica será desconsiderada sempre que ela for obstáculo ao ressarcimento dos danos ambientais. Ou seja, teoria menor pura no dano ambiental, né? Então, você tem aí, dependendo da situação, você pode utilizar uma ou pode utilizar a outra, né? E aí, só que para relações que não sejam de consumo ou não sejam ambiental, vai cair no Código Civil e você vai ter um pouquinho mais de dificuldade para fazer a desconsideração, tá? Esse é um ponto que a gente tem que pesar. E aí tem que abrir incidente, como é que funciona isso processualmente? Então, na parte processual, a gente teve uma mudança com o Código de Processo Civil novo, né? 2015. Agora a gente pode falar novo, né? Porque é 2015, então tá aí, né? Um pouco mais novo. Um pouco mais novo, é. O Código de Processo Civil, e o que acontece? A gente está falando, ó, positivo na lei desde 1990, ok? Não vou falar de antes que tinha as teorias e tal. A desconsideração está positivada desde 1990. Novo Código de Processo Civil é 2015. Então, nós temos aí 25 anos que existe a desconsideração da personalidade jurídica, mas não existe um procedimento a ser observado, né? Então, o que acontece? Cada juiz fazia do seu jeito, né? Como é que você tinha o plano material, mas não tinha o plano processual da desconsideração. Então, cada juiz aplicava a desconsideração como bem entendesse, né? O que o legislador fez quando foi planejar ou projetar o novo Código de Processo Civil? Precisamos
criar um procedimento próprio para a desconsideração da personalidade jurídica. E aí surgiu o tal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? Então, isso para quê? Para dar uma uniformizada no procedimento, para parar de cada juiz fazer de um jeito, né? Então, agora nós temos um procedimento. O procedimento está previsto no Código de Processo Civil como intervenção de terceiros, tá? Então, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é uma forma de intervenção de terceiros. Por que é uma intervenção de terceiros? Porque se o juiz desconsidera a personalidade jurídica, ele traz o sócio para o processo. Então, o sócio, que é um terceiro, ele passa a intervir no processo, tá? Então, essa que é a ideia. Eu tenho que fazer um requerimento. Se eu tiver no processo, chegou lá para executar, não acha a empresa ou teve algum problema que eu descobri, eu não consigo receber, eu vou ter que fazer um requerimento ao juiz para que ele desconsidere a personalidade jurídica, tá? Então, eu vou ter que instaurar esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alguns pontos que eu tenho que observar. Quando eu for fazer o incidente, né, eu tenho que dizer quem são os sócios que eu quero que venham para o processo, eu tenho que indicar os sócios, né? Claro, senão não tem sentido, né? Eu tenho que pesquisar e achar quem são esses sócios. E uma coisa importante, na petição, eu tenho que indicar qual é o fundamento material da desconsideração. É o artigo 50 do Código Civil? É o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor? É o artigo 4º da Lei de Crimes Ambientais? Eu vou ter que fundamentar para o juiz saber, para indicar para o juiz aonde eu quero que ele desconsidere, né? E qual a teoria aplicada, né? Se é a menor, se é a maior. Porque a partir daí que eu vou, né, a partir do dispositivo material, é que eu vou dar a conta do que eu quero, né? Então, eu vou fazer essa petição para o juiz e essa petição, ela suspende o processo, tá? Ela suspende o processo. É uma das poucas coisas no Código de Processo Civil novo que suspende o processo, né? Porque o legislador eliminou o efeito suspensivo de todos os incidentes, menos o da desconsideração da personalidade jurídica. Então, ele suspende o processo para quê? Para que os sócios possam ser citados, e citados, eles têm 15 dias para se defender das suas alegações. Então, na verdade, esse incidente, ele instaura um contraditório, né? O juiz só pode decidir a desconsideração depois de ouvir os sócios. O que não acontecia antes. Antes, você pedia desconsideração, o juiz desconsiderava, uns desconsideravam, outros não, né? Aquela bagunça. Agora não, já está aí, ó. Você faz o pedido, o juiz suspende o processo, manda citar o sócio tem 15 dias para dizer o que ele acha do seu pedido, e a partir daí juntar provas que tiver, e o juiz vai decidir esse incidente no processo, tá? Decidir se desconsidera ou não. Se ele desconsiderar, ele traz o sócio para o processo. Se não desconsiderar, não traz o sócio. Tá? Então, criou esse incidente para regulamentar essa situação. Uma coisa interessante é o seguinte, você pode, já no início do processo, se você vai começar a fazer a petição inicial e já sabe que aquela empresa não existe ou dá problema, né? Pode ser que você tenha um outro processo contra ela, não sei. Você já tem a ciência de que aquela empresa não existe ou é fraudulenta, você já pode pedir na própria petição inicial a desconsideração da personalidade jurídica, nominando diretamente os sócios na petição. Você põe o nome do sócio e explica que você está movendo ação contra os sócios porque a empresa é fraudulenta. Quando você faz na petição inicial, isso não gera um incidente, porque é a própria petição inicial que já vai correr com o nome do sócio, né? Então, não é um incidente de desconsideração. Olha só que coisa legal, gente. Olha a dica que o professor está dando. Até dentro do processo de conhecimento, eu não vou precisar de incidente para poder desconsiderar a personalidade jurídica desde que eu já tenha, por exemplo, né, o caso, a empresa está inativa, né, que nós citamos. Se eu já tenho alguma informação, alguma prova para mostrar que a empresa de fato não está mais trabalhando, por exemplo, ela está aberta só de direito e não de fato, né? Você já consegue fazer isso sem precisar de um incidente. Dica do professor, hein? Tem uma perguntinha aqui para você, professor. Vamos lá.
pode ser responsável, é a Kelly Laube, ela pergunta assim, pode ser responsabilizado apenas um sócio? Kelly, boa pergunta. Normalmente, eu vou te dizer que pode, mas normalmente você vai colocar no seu requerimento todos os sócios, né? Você vai puxar, por exemplo, a junta comercial puxa um breve relato. Aí vem lá, 5 sócios. Você vai colocar o nome dos 5, né? E aí eles que se virem entre eles para resolver quem é que vai pagar, né? Mas assim, não é comum você de 5 escolher um, né? Eu quero esse aqui, né? Não é comum. É comum que a gente coloque o nome de todos ali, até porque você não sabe quem você vai achar. Vou te dizer o que acontece na maioria das vezes. Sobra para aquele sócio que tem 1% ou 5% da sociedade. Esse é que vai pagar a conta. Porque é o coitado que Aquele entrou de que não se gaiato. planejou para quebrar. Não, esse entrou de gaiato, pediram lá, entra aqui na sociedade, vem aqui que vai ser legal. Ele não sabe de nada do que está acontecendo. E um belo dia ele recebe a citação lá na minha casa dele sobre a desconsideração. Ele não está preparado, nada, os outros já assumiram tudo, é ele que vai pagar a conta, né? Então, eu vou te dizer, na sua resposta, eu imagino que a pergunta seja assim, pode ser que responsabilizado apenas um dos sócios? Pode, aquele que tem dinheiro, né? Ou aquele que não se planejou. Esse vai responder, né? Mas, voltando à sua pergunta, é interessante eu pedir a desconsideração para atingir só um sócio? Não, é interessante que eu peça para todos. Todos. Põe todo mundo no Até balaio. porque o próprio juiz pode solicitar que sejam inseridos todos por uma questão Exatamente. de Ele vai querer. igualdade, né? Você põe e fala, por que um, não os outros, né? Põe todo mundo aí, né? E Agora, joga se para. um responde sozinho, depois pode ir atrás dos demais, né? Exato. Aí é problema deles. Ele se volta com a ação de regresso contra os outros, né? Ele tem o direito, né? Ele tem o direito. Então, Agora, o assunto é tão interessante que a gente nem já percebeu que já foi mais de uma hora. nossa, Só beleza. para a gente dar uma outra pitadinha. A gente tem a tal da desconsideração da personalidade jurídica inversa. Sim. O que é isso? Boa. Essa também foi regulada pelo Código de Processo Civil. Ele faz menção à desconsideração inversa, né? Ele não diz o que é, mas ele faz menção, dizendo que o incidente lá previsto serve também para a desconsideração inversa. A desconsideração inversa, falando rapidamente, é o seguinte: é o contrário, é aquela que sai da pessoa jurídica para a pessoa física, né? A desconsideração que nós estamos falando, ela vai da pessoa física, da pessoa jurídica para atingir a pessoa física. A inversa vai da pessoa física para atingir a pessoa jurídica. É o É assim, contrário. a pessoa física deve e quem vai responder é a pessoa jurídica. Isso. Porque o que E pode até acontece? ser os outros sócios dessa pessoa jurídica. Pode. O que acontece? Quando eu falei para você, inventaram a personalidade jurídica e um espertalhão se aproveitou dela para levar vantagem, logo apareceu o antídoto, né? A desconsideração da personalidade jurídica. Só que esses espertalhões estão sempre por aí. Quando eles viram que acontecia isso, eles inventaram a forma ao contrária. A pessoa física se endivida e passa todo o patrimônio dela para uma pessoa jurídica. Então, quem é que está endividado é a pessoa física. Só que o patrimônio está blindado numa pessoa jurídica. E ele achou que ele estava salvo assim. Não, mas aí inventaram outra teoria, a teoria inversa. Então, você diz para o juiz, olha, ele não tem nada, mas ele é sócio de uma empresa que tem tudo. Então, eu quero que a empresa pague a dívida que ele deixou. E aí criou-se, então, a figura da personalidade, da desconsideração da personalidade inversa. É você sair da pessoa física para atingir a pessoa jurídica da qual ela é sócia, né? Então, isso já é uma realidade nos dias de hoje, né? Porque as pessoas costumam esconder o patrimônio numa pessoa jurídica e aí você faz essa desconsideração. E essa desconsideração inversa é tão interessante que a gente já tem um caso no STJ de que ela foi aplicada num caso de divórcio. O cidadão no divórcio... Nós lá no escritório temos um caso de pensão alimentícia, em que os exatamente. sócios respondem pensão alimentícia. Os sócios do réu, do devedor, do executado, estão querendo matar.
Mas é isso mesmo. Responde por quê? Porque penhorados por causa de pensão alimentícia dos sócios. Olha só, então é assim, para você abrir, para você ter uma empresa, ou até para você fazer negócio com uma pessoa que tem empresa, você tem que tomar muita cautela. Você tem que ter, na maior parte, às vezes a gente fala, não, o Google responde, né? O Google faz contrato, o Google aconselha, traz o marido de volta, né? O que acontece é o seguinte, existem algumas peculiaridades que é muito importante você ter um profissional que saiba daquilo, saiba te proteger ou minimizar riscos. E aí eu vou pedir, como é que a gente faz para te encontrar, Fernando? Para me encontrar? Vamos imaginar, quem está nos ouvindo aqui quer saber um pouco mais do Fernando, quer que o Fernando preste uma consultoria porque está fazendo um negócio. Como é que a gente faz para encontrar o Fernando? Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, né? O Facebook é fácil, é Fernando Augusto Salles. Então, todo mundo me acha aí no Facebook fácil. Eu tenho algumas páginas, eu tenho uma página no Facebook que é do meu negócio, da minha consultoria. Eu presto consultoria para advogados, né? Eu não advogo para clientes, né? Minha atividade principal na advocacia é consultoria para advogados. Então, o advogado tem lá um caso que ele está com algum problema, ele precisa resolver, não está conseguindo, e ele me contrata, a gente discute o caso e tenta encontrar uma solução. É isso que eu faço. E também... Advogados que a gente está vendo, tem vários nos assistindo, diga-se de passagem, tem que mandar um beijo para minha prima Micheline, lá de Pernambuco, para o Rogério, para o Gonçalves, para o Rodrigo Rasson, para o Aguinaldo Souza, para minha querida Tamara, que mora no coração. Então, é assim, se você está tendo alguma dificuldade, só procurar o Fernando. E, se você quiser saber mais, mostra para a gente novamente o livro, Fernando. Aqui, ó. Aí, facinho? Aqui está fácil. O título é Desconsideração da Personalidade Jurídica da Sociedade Limitada nas Relações de Consumo. Então, ele vai escaramunchar esse artigo 28 e o artigo 5º até onde você não possa imaginar. A gente fala um bocado de coisa aí. Fala um bocado de coisa. É um assunto bem bacana que eu gosto muito, né? Mas é um assunto bem interessante. A gente viu que ele é bem abrangente, mais abrangente do que a gente poderia imaginar. Parece que é algo tão distante, tão técnico e afeta e pode afetar boa parte dos brasileiros, uma vez que boa parte dos brasileiros já é considerado empresário, é sócio de uma empresa. Então, como o Fernando falou, às vezes deixou lá, falar, nem uso mais, não estou mais emitindo nota, vai largando lá, e isso vai gerando uma bola de neve. É muito, muito importante a gente saber resolver situações. Então, assim, dica da Thaís da noite. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje. Perfeito. É assim, toda relação que não é encerrada, e aí a gente vai falar de relação jurídica, obviamente. Não, mas pode falar de relação pessoal também. Se não encerrou direito, dá um problema. Toda relação que não é encerrada corretamente vai bater na sua porta novamente, falar, estou aqui querendo ter. Então, é muito importante a gente saber finalizar processos, a gente saber finalizar procedimentos e a gente saber finalizar empresas também, se ela já não tem mais a finalidade que você desejava para aquilo que você abriu. E uma outra dica, você que abriu uma MEI, porque arranjou um emprego lá que você precisava emitir nota, tal, né? Uma questão de terceirização, que hoje pode até ser, né, de atividade fim, enfim. Arranjei, tive que abrir a MEI. Não precisou mais da MEI? Encerra a MEI, porque amanhã você arranja um trabalho registrado, é mandado embora, você não vai conseguir receber o seu seguro-desemprego. Então, são várias coisinhas que é importante ficar atento.
E assim, toda terça-feira a gente está aqui para trazer mais informação para você, para trazer mais conhecimento para você. É óbvio que a gente vai querer que o Fernando volte cada vez mais, sempre, né? A Sempre casa me está convidar, eu venho. aberta, né? E eu quero deixar o convite. Às quintas-feiras a gente tem às 19 horas o encontro do QI jurídico. Então, o QI jurídico é um pouquinho diferente, porque a gente vai falar do exercício da advocacia em si, dos desafios da advocacia, que eu já deixo aqui o meu convite para o Fernando, para ele ir lá no QI também, porque eu tenho certeza que ao longo da carreira dele, que a gente já combinou que a gente não vai falar a idade e tal, né? Mas ao longo de toda a experiência do Fernando, com certeza ele se deparou e deve se deparar com muitos desafios, né? Então fica aqui o meu convite, Fernando, para que você participe às quintas-feiras. Ah, Pessoal, com certeza. quinta-feira, às 19 horas, a gente está falando de mais desafios. Fernando, muito, muito obrigada. Eu amei, foi fantástico, Ai, foi que bom. muito legal, extremamente esclarecedor. Ai, que legal, Thaís. Adorei também. Foi bacana. Muito, muito. Aliás, muito bom esse papo, né? Descontraído e sem planejamento, né? Foi muito bacana. Adorei estar aqui com você, viu? Pode me convidar mais vezes que eu venho mesmo. Venho sempre. Ah, então tá ótimo. Você viu que aqui é sem roteiro, gente. É, isso aí. Eu coloco o convidado, falo assim, agora, Ah, mas é ótimo. né? Mas eu acho que isso que é legal, e aí toda terça-feira a gente está aqui trazendo mais conhecimento, e quinta-feira no QI Jurídico. Beijo, beijo, Fernando. Obrigado, gente. Eu que Até quinta. agradeço. Até. Tchau, tchau.